uma anotação sobre direito constitucional. Direito constitucional, vamos lá então. Aqui no meu blog, Aprendiz de Direito Constitucional. O celular parece estar meio devagar. Deixa eu ver, a gente vai começar de novo aqui. Aqui, Aprendiz de Direito Constitucional. Esse é o meu blog. Legal. E nós vamos analisar aqui. Abrir o artigo 1º. No artigo 1º da Constituição. Por que abrir o artigo 1º, pessoal? O artigo 1º da Constituição possui muitas informações importantes para que possamos entender e que possamos memorizar conteúdos da Constituição que são necessários, né, para sairmos bem numa prova, numa futura prova, independente do que você vai prestar. Nós temos aqui, então, o primeiro termo que nós vamos ver é esse aqui, ó. Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Nós já vimos sobre república, né, e sobre federação. Agora nós vamos ver sobre Estado Democrático de Direito. Bom dia, pessoal. Nas anotações de hoje quero iniciar uma tarefa de certa forma árdua. Abrir os conceitos chaves do artigo 1º da Constituição. Isso porque o artigo 1º de nossa carta traz consigo conceito que nos auxilia numa interpretação mais rica da Constituição. Uma interpretação mais rica. Uma interpretação mais rica da Constituição. Bem como nos ajuda a memorizar de forma mais consistente os seus artigos e princípios. Vamos lá, então. Em uma das minhas anotações anteriores, abri os termos república e federação, certo? Termos esses que fazem parte do nome da nação brasileira, República Federativa do Brasil, isso nós vimos. Só para lembrarmos dos conceitos ali anotados, trago um mapa mental. Aí tem um mapa mental aqui sobre forma de Estado, que no caso, forma de Estado nós temos a federação, o estado, tipo de estado unitário e o tipo de estado federação, né? O Brasil adotou a forma da federação, Brasil, né? Federação. Não sei se vocês lembram o que é federação. Federação é quando você tem vários entes políticos, né? Entes políticos que têm autonomia política e administrativa dentro do mesmo território. Então, por exemplo, o Brasil, então nós temos aqui, ó. Vamos lá, desenhar isso, legal. Nós temos aqui o Brasil, certo? Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é a República Federativa do Brasil, certo? Tudo isso aqui é a República Federativa do Brasil. Lá dentro do território brasileiro tem vários estados, vários territórios. E esses territórios possuem autonomia, ó, autonomia política e autonomia administrativa. Certo? Ou seja, eles podem, lá no estado, por exemplo, no estado de São Paulo, as pessoas que vivem no estado de São Paulo podem escolher, certo? Os seus representantes, né? O governador, os deputados, né? Na Assembleia Estadual, e podem escolher o prefeito, e assim por diante. Né? Dentro dos estados tem os municípios, né? Os municípios. Então, isso é que caracteriza uma federação. Né? Entes políticos dotados de autonomia política e administrativa. Tá? E república a gente já viu, né? República é uma forma de governo, ok? Forma de governo, não é sistema de governo, não confunda com sistema de governo. É forma de governo que faz frente ao quê? Faz frente à monarquia, certo? É diferente da monarquia. Na república você tem a eletividade, você tem a representatividade, você tem a responsabilidade dos governantes, né? Então você tem a temporalidade, ou seja, a pessoa que vai ficar no poder vai ficar por um período de tempo. Isso por quê? Porque o titular do poder é o povo. Então a república, essa forma de governo, não tem essa característica de dar essa força, né? Essa consistência do fato de que o titular do poder é o povo, e não o representante que está ali representando o povo momentaneamente. Por isso que existe a temporalidade.
Agora vamos nos aprofundar em outros conceitos essenciais previstos no artigo 1º da Constituição. Vamos primeiro dar uma olhada no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Certo? Então esse é o artigo 1º. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O primeiro conceito que encontramos depois de república e federação está no termo Estado Democrático de Direito. Enfim, o que a Constituição quer dizer quando afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito? O que quer dizer isso? Quer dizer que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Basicamente, significa que o Brasil não é uma nação governada para atender os interesses apenas de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, nem mesmo para atender o interesse de seus governantes, mas sim para atender aos interesses de todos. Pois quando falamos em Estado democrático, estamos falando de um Estado no qual o titular do poder é o povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, exercício indireto ou diretamente através de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Certo? Então, basicamente significa que o Brasil não é uma nação governada para atender os interesses apenas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Vocês vão ver por que essa lógica, pessoal. Perceba que é o povo que irá escolher quem irá representá-lo na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, no Senado Federal, na Presidência da República, nos governos estaduais e nas prefeituras. Assim, quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovam uma lei, devemos compreender que é o povo quem o faz, pois os representantes ali constituídos representam o povo e foram escolhidos pelo povo. Essa mesma lógica vale para os estados e para os municípios. Agora, quando falamos em Estado de Direito, estamos nos referindo a um Estado que possui como referência as leis, sendo a principal delas a Constituição, ou seja, um Estado que todos, absolutamente todos, se sujeitam às leis. Podemos compreender que o Estado Democrático de Direito é o Estado que o povo está subordinado às leis que ele mesmo cria por meio de representantes eleitos. Por quê? O povo é o detentor do poder, que você tem que entender que o povo escolhe o representante, o pessoal que vai criar a lei lá foi escolhido pelo povo, então como se fosse a vontade do povo aquela lei que foi criada. Impondo, sujeitando o povo ao quê? Ao domínio da lei. Então o povo, ele vai, é como se você, pensa assim, você estabelece parâmetros de como você vai proceder. Você mesmo cria parâmetros. Vamos supor, você tem uma meta que você quer alcançar. Você quer passar no concurso público. Então você vai lá e estipula metas para você e comportamentos que você tem que realizar, vai ter que possuir para chegar até alcançar sua meta. Esses parâmetros são como se fossem as leis que o povo cria, certo? Para chegar até um determinado fim. Ou seja, qual que é o interesse do povo? Viver em harmonia, uma sociedade harmônica, uma sociedade tranquila, tá? Em outras palavras, ao mesmo tempo que o povo cria as leis por meio de representantes eleitos, ele se subordina a elas. Legal. Então, perceba que eu disse aqui para vocês que o Estado democrático de direito significa que o Brasil é um país que deve ser governado para todos, todo o povo brasileiro. Não apenas para um grupo de pessoas, certo? Não apenas para um grupo de pessoas. Então imagine a seguinte situação. Imagine a situação em que não fosse democracia, não existisse democracia. Fosse um grupo de pessoas que escolhessem, ou eles mesmos iriam administrar e iam criar as leis. Provavelmente eles iriam criar leis e iriam administrar para o próprio interesse deles, para satisfazer a eles mesmos. Eles não iriam criar leis ou eles não iriam criar parâmetros legais para beneficiar outras pessoas ou para beneficiar o povo em geral.
iriam criar leis para beneficiar a si mesmo. Entende? Então, por isso que o Estado Democrático de Direito tem essa característica, né, de oferecer a todos, né, a oportunidade de você participar da vida política do Estado, certo? A fim de que sejam criadas leis para benefício que atendam os interesses do próprio povo e não de um grupo de pessoas, certo? Mas perceba que seria perigoso delegar esse poder de criar leis, governar a nação e julgar os litígios que surgem do cotidiano a uma única pessoa, certo? Imagina se você colocar tudo esse poder de administrar, de legislar e de julgar, né, os litígios criados pelas relações estabelecidas na sociedade a uma única pessoa, seria muito perigoso, certo? Dessa forma, desmembrou-se o poder do povo em três poderes, ou melhor dizendo, em três funções que representam o poder total do povo. Esses poderes são executivo, legislativo e judiciário. São poderes que devem atuar de forma independente, harmônica entre si, no verdadeiro sistema de freios e contrapesos. Assim, quando o poder começa a passar dos limites constitucionalmente estabelecidos, o outro poder o contém a fim de colocá-lo novamente dentro dos limites. Assim, a divisão do poder em três poderes é essencial para um Estado democrático de direito, que visa assegurar o poder a seu verdadeiro titular, o povo. Ou seja, o Estado democrático de direito quer assegurar, certo? O quê? Que o titular do poder é o povo e não o representante, certo? Então perceba que a minha primeira afirmação é verdadeira, pois o Estado não deve existir para atender ao interesse de uma única pessoa ou o interesse de um grupo de pessoas, mas sim para atender ao interesse de todos, na medida que esse interesse não interfira no interesse do outro, e que seja um interesse que não ofenda o que está estabelecido em lei. Por quê? Porque está subordinado à lei. Todos estão subordinados à lei, certo? No Estado Democrático de Direito. Perceba que no Estado Democrático de Direito sempre vão surgir conflitos, pois uma pessoa pode achar que o interesse dela é ofendido por outra pessoa, e essa outra pessoa pode acreditar que o interesse dela não está ofendendo ao interesse de ninguém. Assim se faz necessária a existência do poder judiciário, que deve ser independente dos demais poderes, pois pode haver situações em que uma das partes do litígio é o próprio Estado, na sua função administrativa. Assim, o Poder Judiciário é quem irá conceder a decisão final de quem está interferindo na esfera do outro, ou se não há tal interferência. Uma outra característica do Estado Democrático de Direito é que ele deve garantir a defesa dos direitos individuais e fundamentais, bem como suas garantias. Desse modo, não há Estado Democrático de Direito quando não há defesa dos direitos individuais e fundamentais e suas garantias. Isso porque esses direitos e garantias visam impor limites à invasão do Estado na esfera das liberdades individuais. Veja que o Estado tutela pelo interesse público, entretanto, é necessário impor um limite ao Estado a fim de que o particular não se sinta uma espécie de escravo do interesse público. Pois, se não houvesse esses limites ao Estado, o Estado poderia invocar a todo instante a defesa do interesse público a fim de realizar atos totalmente invasivos na esfera de liberdades do particular. Aí, você pode se perguntar, mas o que o termo Estado Democrático de Direito tem a ver com a defesa dos direitos individuais e fundamentais, bem como suas garantias? Tudo, pois, como afirmado anteriormente, todos devem ter o direito de ter seus interesses atendidos, não apenas um grupo, uma pessoa ou um grupo de pessoas. E quando o Estado começa a interferir muito na esfera de direitos de um particular, é como se ele, o Estado, estivesse impedindo que esse particular atendesse aos seus interesses, inclusive interesse por liberdade. Perceba, portanto, o quão profundo e significativo é esse termo, Estado Democrático de Direito. Agora, para sintetizar, vou elencar as principais características do Estado Democrático de Direito. São elas: defesa dos direitos individuais e fundamentais, bem como suas garantias. Defesa da soberania popular. Todo o poder emana do povo. Os detentores do poder devem ser representantes do povo. Divisão do poder em três poderes que devem ser independentes e harmônicos entre si. E obediência à lei por todos. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, olha, veja só o seguinte. Então,
Estado democrático de direito, certo? Você tem que ter a visualização do seguinte, de que o povo vai escolher seus representantes e o povo tem um desejo. O povo tem um desejo, por exemplo, por uma vida melhor, certo? Geralmente o desejo do povo mais natural é esse, o desejo por uma vida boa, uma vida tranquila, né? Então o povo vai escolher dentre os candidatos que se propõem a representar o povo, ele vai escolher aquele que ele acredita que vai atender a esse interesse dele de ter uma vida boa. E aí esses caras vão ganhar e eles vão criar leis, certo? Porque lembre-se, a administração pública não pode fazer nada que não esteja na lei, certo? Mesmo uma obra que vai realizar precisa estar previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, tem que criar uma lei. Por isso que existe, né, o Poder Legislativo sempre criando novas leis para criar novos programas de inclusão social, etc., coisas do tipo. Bom, posto isso, o que você precisa entender é que o Estado, esses representantes, eles vão criar as leis e o povo vai seguir essas leis como parâmetros, como uma forma de atingir o objetivo de ter uma vida boa. Mais ou menos a ideia é essa, certo? E por que de direito? Porque nunca pode ser fugir da lei, né? Você tem a lei, nunca pode fugir da lei, nunca pode sair fora do que está estipulado em lei. Tá legal? A lei é o parâmetro, é a referência do Estado Democrático de Direito. Porque a lei representa o quê? A vontade do povo. Porque o povo escolheu os representantes que irão reger a nação. Por quê? Porque o Estado não é para uma pessoa, para um grupo de pessoas. O Estado é para todos. Legal? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.